Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão dos nossos cultos online. Nosso canal no YouTube tem sido uma ferramenta importantíssima e preciosa para fazer chegar a você a palavra de Deus. Hoje é domingo, 7 de junho, dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Aproveita rapidinho para se inscrever em nosso canal, clica no sininho para receber notificações por e-mail de vídeos novos que possam subir ao longo da semana. Temos feito muitas coisas. Nossos ministérios estão trabalhando, missões, juniores, adolescentes, jovens, MCM, diáconos, ação social, Instituto Transformar, Luz na Calçada, escola bíblica, classes de escola bíblica. Todas as atividades hoje estão acontecendo em plataformas digitais. Então você precisa estar inscrito em nossos canais, em nossas redes sociais, seguindo a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube e clica as notificações para você receber as nossas novidades. E aproveita esse tempinho de início do culto também para clicar na setinha e mandar o link do nosso culto para os seus amigos, familiares. Muita gente tem sido abençoada pela transmissão dos nossos cultos. Eu diria até, tenho dito isso, né? E arrisco em dizer, muito mais do que alcançávamos quando tínhamos nossas portas do templo, do prédio, abertas. E eu vou dizer novamente, a igreja não fechou, porque a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. O que está fechado é um lugar, um salão, um auditório, que por circunstâncias próprias e necessárias por um tempo, não podemos entrar, não podemos nos ajuntar ali. Foi bom domingo passado eu celebrar o culto da noite ali ao vivo, não é? Mas estamos tentando ver de que forma podemos retornar aos poucos a nossa rotina de cultos transmitidos ao vivo. Por enquanto ainda não dá, mas estamos trabalhando para que em breve, o mais rápido possível, a gente possa retomar uma rotina mais interativa. A semana que passou, por exemplo, nós iniciamos mais um movimento, mais uma ação dos nossos pastores, que foi a reunião de oração. Quinta e sexta à noite iniciamos este movimento, essa semana que vai começar, a partir de amanhã também, todas as noites às 9 horas, finda-se este dia, encontro de oração com os pastores da IBMEA. Eu e os demais, cada um dia, sem revelar a escala, para gerar essa expectativa de quem vai ser o pastor que vai estar hoje. Tivemos na quinta e na sexta, quinta pastor Fabrício, na sexta pastor Pedro Jorge e amanhã teremos um de nós e assim vamos sucessivamente reunindo a igreja. E foi tão bom essa semana que passou, reunir o povo, orar, olhar o rostinho de cada um deles ali na plataforma Zoom, naquele encontro de oração, ver como estamos, olhar o sorriso, compartilhar as lágrimas também. A igreja ativa e atuante. Eu tenho dito isso, a igreja não parou, a igreja não fechou, a igreja somos nós. E ao começarmos mais uma semana, há um texto que me vem à mente neste dia, nesta manhã, em que o povo estava reunido para recomeçar. A história de Esdras e Neemias, livros em sequência no Antigo Testamento, mostram isso. Esdras foi chamado para reorganizar o culto ao Senhor, para restabelecer a devoção e adoração ao único Deus. Neemias foi levantado pelo Senhor para reconstruir os muros, para reorganizar a administração da cidade de Jerusalém e a reunião do povo de Deus. E lá no capítulo 8 de Neemias, quando o povo se reúne para receber a primeira ministração após este retorno, a palavra de Deus fala tão fortemente para eles que o povo cai em lágrimas,
com temor e pavor diante das grandes verdades reveladas na lei de Moisés. E eles então temem o que será de nós, porque nós andamos tão longe de tudo isso, nós estávamos tão ignorantes à verdade de Deus, aos padrões de Deus para nós. E então vem um indício da graça, em que Neemias, Esdras e os levitas, ministrando ao povo, um a um, dizem para eles: não tenham medo, façam o seguinte. Esse faça o seguinte diante do choro do povo é que eu quero compartilhar com você no início do nosso culto desta manhã. O versículo 10 diz assim: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é força de vocês, é a força de vocês. Vão para casa, comam e bebam o que vocês tiverem de melhor. Veja que não é o melhor, é o que vocês tiverem de melhor. O padrão de Deus é a suficiência. E também o padrão de Deus é o cuidado mútuo, porque ele diz: lembrem-se dos que porventura não tenham o que comer agora. Veja como o Evangelho e a agenda do Evangelho da graça em Jesus Cristo, e desde o Antigo Testamento, já revelando misericórdia de Deus para conosco, revela o padrão excelente, acima de todos os outros métodos, formas e jeito de tentar resolver os problemas da gente. Deus então diz para aquelas pessoas, por meio dos líderes daquele povo: vão para casa, comam, bebam o que vocês tiverem de melhor e lembrem-se dos que não têm o que comer agora. E nós vamos hoje nos sentar à mesa do Senhor. E vamos sentar à mesa do Senhor para partilhar o pão, para compartilhar de casa em casa aquilo que para nós é o melhor, o coração diante de Deus. E o texto do versículo 10 termina com uma afirmação muito preciosa. Lembrem-se que a alegria do Senhor é a força de vocês. Sim, há um momento onde o desânimo e o cansaço tentam nos colocar para baixo, tentam nos aprisionar, nos derrubar. E então vem uma palavra de esperança que diz: sabe de onde vem a força de vocês? Sabe qual é a razão de vocês terem alegria? É a presença de Deus na vida de vocês. E então o versículo 11 vai mostrar os levitas, aqueles que eram responsáveis pelo culto, pela adoração, pelo louvor, apresentam-se diante do povo e reiteram esta mensagem dizendo: a alegria do Senhor é a força de vocês. Não fiquem tristes, porque este dia é consagrado ao Senhor. É um marco. Hoje é o dia onde vocês conheceram, quando vocês conheceram o amor, a mensagem de Deus que renova a esperança. Que hoje seja também mais um dia de recomeço. Que este culto que prestamos ao Senhor, de casa em casa, ainda distantes fisicamente, mas longe, mais perto no coração, na alma, no espírito, que Deus esteja presente na sua casa neste momento, pela sua fé, pela sua esperança, pelo seu ânimo renovados no Espírito de Deus. Pai querido, recebe este culto que prestamos a Ti nesta manhã, que cada parte que preparamos para Ti venha edificar o Teu povo, encorajar o Teu povo. E ao sentarmos à mesa do Senhor nesta manhã, que o Teu Espírito nos una, mesmo longe uns dos outros, mesmo distantes de casa em casa, possamos sentir bem de perto que somos parte do Teu povo, que somos família Tua aqui na terra e que este tempo irá passar, estaremos juntos novamente com o Senhor, com a Tua igreja reunida, louvando e adorando a Ti. Portanto, muito obrigado por este dia, em nome de Jesus. Amém. Gabriel vai nos edificar e nos conduzir em mais um momento de louvor e adoração. Cante, adore ao Senhor. Que o Senhor seja exaltado na sua vida a partir de agora, neste culto que prestamos a Ele. Essa canção é uma canção nova para nossa igreja, mas uma canção que ao mesmo tempo é nova, mas ela tem um significado muito importante para nós, que é a obra redentora de Cristo na cruz. A cruz me libertou, a cruz te libertou, irmão. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Deixou o céu pra me encontrar, aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Adore. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Num altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz te libertou. Num altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. E no terceiro dia, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém. Adoro o Senhor mais uma vez. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Sou família Ibemeia, vai passar. Somos 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 família IBM, vai passar. Somos família Ibemeia, 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 vai passar. Somos Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Sou família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Olá, igreja! Como é bom estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor. Nesta manhã, neste momento de memórias, nós recordaremos um momento em que a igreja cantou "Abre, Senhor, os nossos olhos, os olhos do nosso coração". Como a palavra de Deus diz, que os nossos olhos sejam iluminados, para que a gente conheça a esperança da nossa vocação. Nós vivemos por fé, irmãos, e nesses tempos a gente tem vivido momentos bem difíceis, bem diferentes. Mas que os nossos olhos estejam focados no Senhor e nos propósitos dele para nossas vidas. E que não percamos de modo algum a nossa fé, não percamos o nosso foco e que a gente permaneça caminhando com o Senhor, de glória em glória, até que seja dia perfeito em nós. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso, adore ao Senhor nessa hora e louve a Ele comigo. Glórias sejam dadas a Deus. Abre, Senhor. Abre, Senhor, os teus olhos. Quero te ver, coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Abre, Senhor. Abre, Senhor, os teus olhos. Quero te ver, coração. Quero te ver, Senhor.
Como é bom a gente trazer à memória a renovação da esperança. E quando a gente vê a igreja cantando, quando a gente vê o povo reunido, a gente nutre, como nutria desde o começo de tudo isso, não é? Já estamos chegando a 100 dias, já mais um pouquinho a gente chega ao 100º dia em que nós nos encontramos pessoalmente. Mas a gente mantém o nosso coração firme. E quando eu olho, por exemplo, mais esta sequência de famílias reunidas, reafirmando o senso e a essência de que somos igreja e de que temos a esperança de que vai passar, o meu coração se renova e não vê a hora desse dia chegar, ainda que demore um pouco mais, mas estaremos juntos novamente louvando ao Senhor. E se você não mandou o seu vídeo ainda, mande, nós teremos outros domingos ainda para usarmos desta ferramenta de matar a saudade e de reafirmar aquilo que somos. A semana que passou, Deus levou para si mais uma pessoa querida entre nós, a irmã Maria Angélica Portelinha. Ela era uma pessoa muito presente em nossa igreja, ativa na MCM, toda terça-feira estava lá, chegava antes de todo mundo, não é? E também sempre presente em nossos cultos, sentava lá na última fileira, lá na última cadeirinha, tinha várias dificuldades na sua vivência, sozinha aqui no Rio, amazonense, não é? Uma história de muitas lutas, de muita perseverança, mas nunca esmoreceu o seu amor a Jesus. Irmã Portelinha era membro de nossa igreja desde 1965, 55 anos de caminhada conosco, mais do que a minha própria idade, não é? E eu estive com ela, ela estava acolhida, né, numa instituição de longa permanência para idosos, aqui no bairro do Rocha, e eu estive com ela assim que ela foi recebida nesta casa e pude ver já alguma transformação no seu semblante, na sua alegria, e aprove o Senhor tomá-la para si na semana que passou, no dia 4, ela foi sepultada na sexta-feira, dia 5, e o nosso pedido a Deus é que não nos deixe esquecer de pessoas que passaram por nós e marcaram a nossa história. E que console também a sua irmã, que mora em Manaus, a irmã Portelinha era sozinha aqui no Rio de Janeiro. Nossa igreja era a única família que ela tinha aqui e a gente quer registrar aqui também a nossa gratidão a Deus pela vida da irmã Portelinha, como ela era conhecida entre nós. Hoje é o primeiro domingo do mês. Como nós ainda não podemos nos reunir no templo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor de casa em casa. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no texto clássico, não é? Do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. E eu quero compartilhar mais uma vez alguns valores e princípios importantes para nos prepararmos e sentarmos à mesa como sendo este o momento mais importante do nosso culto desta manhã. Eu sei que vamos debater, alguns vão levantar questões de que todo o culto é importante, mas a gente aprende na nossa caminhada com o Senhor que alguns momentos e algumas experiências elas culminam, elas reúnem em si toda a força, toda a essência do que é a vida com Jesus. E 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo dá instruções sobre a celebração da ceia do Senhor, ele vai dizer assim a partir do versículo 23, em que ele repete aquilo que ele recebeu. Parece-me que ele estava tendo em suas mãos o registro de Lucas, porque ele é bem fiel ao que Lucas escreve, mas também parece que ele acrescenta um detalhe que ele deve ter ouvido de algum outro apóstolo, porque ele diz assim em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O texto é maior, você sabe, tem um preâmbulo e tem agora uma conclusão, mas eu peguei bem o ponto central, o ponto do meio, que é a essência do que Paulo entende ser a ceia. O preâmbulo é uma responsabilidade comunitária. Você sabe, Paulo estava instruindo a igreja de Corinto porque eles iam para celebrar a ceia e veja bem, eu vou reafirmar algo que eu tenho batido na tecla há muito tempo. A ceia não era apenas um momento como este que nós reproduzimos simbolicamente e metaforicamente em cada culto. Sim,
porque a ceia que prestamos agora, e vamos fazer daqui a pouco, sentados à mesa, eu e minha família e você com sua família em sua casa, já é uma metáfora da metáfora. Sim. Por que metáfora da metáfora? Porque no Novo Testamento as igrejas se reuniam de casa em casa e eles faziam refeições que celebravam a comunhão. Lembra que na quarta-feira, quem estava conosco na quarta-feira, na transmissão do culto da Quarta de Vida Plena, eu disse que os cristãos eram até acusados de lascívia, de licenciosidade, porque todos sabiam que eles se reuniam para o jantar do amor. E na concepção daquela sociedade, como muitas vezes da nossa própria sociedade, falar em amor é um conceito distorcido e deturpado que muitas vezes bane o aspecto santo e sagrado do amor para trazer um aspecto erotizado, banalizado e vulgar. E os primeiros cristãos, segundo alguns historiadores, eles eram tidos como licenciosos, porque eles se reuniam nas casas para o jantar do amor. E havia uma compreensão pagã e leviana de que isto era um encontro de orgias e licenciosidade. Então, só para você entender que o que Paulo estava querendo mostrar é que aquele encontro em que a igreja de casa em casa se reunia para ser igreja, incluía um momento de refeição. E era daquela igreja fazer com que todas as refeições fossem um memorial de que, ao comer o pão e beber o cálice, eles fizessem aquilo em memória àquele que fez tudo aquilo se tornar possível e realidade. Jesus Cristo, o crucificado e, mais ainda, o ressurreto. Então, o preâmbulo que Paulo faz no capítulo 11, antes de falar sobre o significado da ceia, ele vai trazer a responsabilidade comunitária. Ninguém deve fazer isso de forma isolada, individualizada e sem considerar a existência do outro. Porque o que acontecia, Paulo é muito claro em dizer, quem chegava primeiro comia tudo e quem chegava depois não encontrava nada nesse jantar, nesta ceia do ágape, não é? Então, como eles poderiam representar Jesus Cristo se havia naquele momento já isolamento, competitividade, rixa, egoísmo, pretensão? E Paulo então os adverte severamente: vocês ainda não entenderam o que é sentar à mesa com o Senhor, tendo Ele o nosso anfitrião. E então ele enxerta nesse contexto e traz à memória o que significa ser a ceia. Jesus estabeleceu um parâmetro em memória de mim. O que é em memória de mim? É só para lembrar? Não. A profundidade dessa expressão é fazer com que tenhamos em Jesus a referência da vida e da morte. Tenhamos em Jesus a referência do serviço. Em memória de mim não é apenas assim, que bom que Jesus morreu por mim. Não. É olhar o pão, comer o pão, receber o cálice, ingerir o cálice e dizer: tudo isso é porque Cristo é referência e o que eu devo ser e fazer tem a Jesus como modelo. E depois, quando ele parte para a conclusão dessa narrativa, onde ele instrui sobre o procedimento da celebração da ceia do Senhor, Paulo vai ser bastante enfático em dizer assim: se você senta-se à mesa sem entender o significado disso, você está condenando a si mesmo diante do juízo de Deus, porque você está comendo e bebendo de forma indigna. Indigna seria sem merecer, sem fazer parte disso. Ou seja, há muitos que comem e bebem sem entenderem a essência e o significado do que é sentar-se à mesa com Jesus. E eu queria destacar, eu li recentemente um livro chamado Fé Viva, de J.I. Packer, G.I. Packer, para ser mais transliterado, em que ele fala sobre os princípios do discipulado com Cristo, e no último capítulo ele fala sobre levar a ceia a sério. E eu quero compartilhar com você uma perspectiva um ponto de vista que J.I. Packer traz acerca do significado do que é em memória de mim, que é muito mais do que uma lembrança. É, na verdade, ter a Cristo como a referência no nosso jeito de ser, de se relacionar, de viver. E J.I. Packer sugere, então, 4 olhares ao sentarmos à mesa com o Senhor, e é o que vamos fazer já já. Primeiro, o olhar para cima. Não um olhar distante, não é esse olhar contemplativo da estratosfera, como o olhar que muitas vezes nós gostamos de fazer. Aliás, essa semana a lua esteve linda, não sei se você contemplou e adorou a Deus em sua criação por isso, mas eu vi
quase todos os dias eu pude contemplar, duas ou três noites estava muito nublado, mas como foi lindo contemplar a lua se enchendo na semana que passou. Não é esse olhar distante, olhar da constelação. O olhar para cima, aqui em memória de Jesus se refere, é o olhar do reconhecimento da grandeza e da soberania deste que é maior, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para cima, nós reconhecemos a nossa posição e a posição de Jesus. O olhar para cima é este olhar do servo que olha para o seu Senhor e reconhece-o como autoridade, como dominador, como governante de tudo, e nós como submissos, como servos obedientes. Quando nós sentamos-nos à mesa com o Senhor e quando nós tomamos para nós o pão e o cálice, que representa aquilo que ele fez, olhamos para cima como aquela mulher que ajoelhou-se diante de Jesus e chorou aos seus pés e enxugou suas lágrimas com seus próprios cabelos, derramou sobre ele um vidro de perfume precioso. Experimentou este olhar de baixo para cima em que, como serva, reconhece a graça, a misericórdia daquele único que pode perdoar pecados e que pode nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Sentar à mesa do Senhor é também olhar para trás. Este olhar em retrospectiva. Por que nós nos sentamos à mesa do Senhor? O que Ele fez por nós para que estivéssemos aqui? Ele morreu na cruz. E Ele morrer na cruz, Ele entregar-se a si mesmo, foi o que abriu o caminho para termos esperança diante do incerto, diante do temerário, diante da ofensa, diante do perigo, diante do risco, diante da destruição. Ele venceu o pecado porque Ele se fez pecado por nós. E olhar para trás significa sentarmos-nos à mesa e lembrar que nós só estamos onde estamos hoje. E tudo isso aqui só acontece porque existe uma cruz na história que divide a minha vida, a sua vida e a vida da humanidade em antes e depois. Podem até ignorar Jesus, mas não podem negar a sua existência. E ao não poderem negar a sua existência, hão de reconhecer que a sua presença divide a história de todos em antes e depois de Cristo. Só não tem depois de Cristo aqueles que rejeitam e rebelam-se contra a sua graça e o seu amor. Mas todos nós que um dia reconhecemos o lugar da cruz na nossa vida, o perdão para os nossos pecados, a transformação do nosso interior, então nós podemos dizer que nada é melhor do que viver depois de Cristo. Há também o olhar para frente. O apóstolo Paulo vai dizer que é em memória de Jesus, mas ele completa: porque vocês estarão anunciando a morte até que ele venha. Anunciar a morte é olhar para trás. E até que ele venha, olhar para frente. O que nos move? A gente se atemoriza, a gente se apavora diante das incertezas, diante das notícias ruins. A gente treme e teme diante de um tempo tão problemático e tão incerto que, particularmente, vivemos o hoje. Mas quando Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos naquela última noite antes da sua morte, e quando ele recomendou que nós fizéssemos isso todas as vezes em memória dele, ele está querendo que nós nos lembremos que a vida não se resume ao agora. Mas como eu li no início do nosso culto em Neemias 8:10, a alegria que nós podemos ter é fruto da força que experimentamos agora. E como tem a concepção da alegria para o povo hebreu e para a própria teologia bíblica, alegria firmada na esperança. Então, quando o apóstolo Paulo traz a visão daquelas pessoas que estavam ali, talvez em competitividade, em egoísmo, em individualismo, porque cada um comia o que queria e não sobrava nada para os demais que chegassem depois, não estavam entendendo o senso de comunidade, o senso de mútua responsabilidade, em que eu escolho privar-me de um direito que seria meu, de uma liberdade que seria minha por direito, mas eu o faço em favor do outro, em prol do outro. Paulo estava querendo lembrar a eles que aquilo não era ser igreja. Mas ser igreja é olhar para o Senhor, olhar para a cruz e olhar para a volta, porque um dia Jesus voltará e é isso que nos move, é isso que nos faz ser igreja. E então chegamos ao quarto olhar que J.I. Packer sugere para todos nós: olhar ao redor. Você consegue sentar à mesa com alguém sem se dar conta da presença dos que estão à sua volta?
impossível. Quanto mais redonda a mesa, melhor. Há algumas que são retangulares, outras que são quadradas, ou talvez algumas até lineares, de frente para a parede, como em alguns apartamentos muito pequenos. Mas sentar-se à mesa do Senhor é sentar-se pelo menos com Ele ao seu lado. Eu me lembro bem, de forma muito emocionado e emocionante, como na primeira ceia que celebramos neste tempo de isolamento físico, de afastamento físico, é que algumas pessoas mandaram para nós fotos em que celebraram a ceia sozinhos. Eu digo entre aspas aqui sozinhos porque estavam em plantão ou então em casa sozinhos de fato, isolados dos demais, mas sentaram-se à mesa com o Senhor e por isso não estavam efetivamente sozinhos. Tinham no mínimo a presença do anfitrião, porque sentar-se à mesa para cear é partir do pressuposto de que alguém nos convidou e esse alguém é Jesus. Então J.I. Packer sugere que nós olhemos ao redor. E o nosso olhar ao redor nos dá um senso comunitário, um senso de mutualidade, um senso de família, um senso de companheirismo, um senso de coletividade, um senso de partilha e partilhamento daquilo que está sobre a mesa e daquilo que vivemos além da mesa. Portanto, meus amados, nesta manhã, quando nos assentamos à mesa do Senhor mais uma vez, não fazendo disso uma rotina, mas fazendo disso um centro, o cerne da essência do ser igreja, que metaforicamente representa aquilo que devemos fazer e viver todos os dias, ser igreja, trazer na memória o que Jesus é e quem Ele é para nós e o que nós devemos fazer. Hoje representaremos pelo sentar à mesa mais uma vez, que significa olhar para Jesus deste ponto de vista, deste ângulo de que somos servos e Ele é Senhor, olhar para trás e reconhecer que há uma cruz que divide a nossa história entre antes e depois, olhar para frente que é viver a esperança e a expectativa de que Cristo voltará e tudo isso aqui cessará, e também olhar ao redor, ter saudade dos que não estão conosco, seja os que não estão mais porque não estão mais, ou seja os que não estão porque não podem, e ainda mais lembrar daqueles que não estão porque não querem. E por isso aquela pergunta tão tradicional. Alguém deixou de ser servido? E enquanto houver pessoas que deixaram de ser servidas, nós ainda não teremos cumprido toda a nossa missão, que é anunciar a Cristo Jesus a toda criatura. Nós vamos sentar à mesa do Senhor. Gabriel e Bruna irão nos inspirar e nos preparar agora para o momento da ceia. Quando retornar, estarei já sentado à mesa com minha família, e eu espero que você na sua casa esteja preparado também para juntos partilharmos um momento tão sublime, tão especial, em que resumimos por completo o que é amar e seguir a Jesus e sentar-se à mesa com Ele. Convidado à mesa, lá em minhas defesas, e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa, de Deus Pai. Verbo nos amou, da solidão nos resgatou.
bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. É tão bom saber que há lugar à mesa. Foi o que Jesus fez na cruz por nós. Sempre cabe mais alguém à mesa. Quando Jesus se assenta conosco, Ele sempre, pela graça, abre espaço para que mais alguém esteja conosco. Aqui estamos nós novamente, em família, reunidos, e você de casa em casa. Eu quero desafiar você neste momento a sentar-se à mesa, ou seja no seu sofá, junto com a sua família, tomar em suas mãos os elementos, o pão e o cálice, e juntos celebrar o que Cristo fez por nós. Como nós meditamos há pouco, Gabriel e Bruna tornaram isso de forma poética e musical na canção de P.C. Baruch, que há lugar à mesa. E Jesus fez isso por nós. A igreja de Corinto entendeu e aprendeu que olhar para os elementos da ceia e sentar-se à mesa como igreja era olhar para cima, era olhar para trás, olhar para frente e olhar ao redor. Para cima, porque Jesus é maior, Senhor de todas as coisas, e nós somos servos. Olhar para trás para lembrar que é a cruz que fez tudo isso possível. Olhar para frente, que é o olhar da esperança, da expectativa, que Deus irá suprir com as suas promessas. Mas principalmente agora olhar ao redor, olhar para o outro, olhar para o semelhante, trazê-lo à mesa e à comunhão conosco. Nós vamos agradecer pelo pão, pelo cálice, e vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. Pai querido, obrigado, porque o pão e o cálice nos trazem a memória, o referencial, a lembrança e a certeza de que tudo que somos e o que fazemos é porque Cristo morreu na cruz por nós. Tua igreja está agora de casa em casa. Tornamos nossas casas lugar da Tua habitação. Fazemos das nossas famílias culto, templo do Teu nome e em Teu altar. E agora queremos celebrar a Tua graça sobre nós por meio do pão e do cálice. Recebe, portanto, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Como Paulo nos ensinou, Jesus tomou o pão, partiu e dividiu com seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vocês. Todas as vezes que vocês comerem, façam isto em memória de mim. Comamos então o pão em memória de Jesus. Depois de cear, ele tomou o cálice e também o deu aos seus discípulos e disse: este cálice representa a nova aliança que agora é feita no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem, lembrem-se, eu morri por vocês. E o meu sangue, como diz João, é o caminho para purificar e perdoar todos os nossos pecados. Em memória ao que Cristo fez por nós também, vamos beber o cálice. Em nome de Jesus. Lembre-se, pão e cálice. Não apenas um domingo por mês, nem apenas num culto apenas. Todos os dias. Jesus é o nosso anfitrião. Seja nas refeições, seja no ir e vir, seja no ajuntamento, ou por enquanto ainda não, de casa em casa. Mas lembrar que Jesus morreu por nós.
é olhar para cima, olhar para trás, olhar para frente e olhar ao redor. Lembrar que somos família, corpo de Jesus. Que Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco. À noite estaremos juntos novamente, às 7 horas da noite, celebrando mais um culto transmitido online. Que você e sua família tenham um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Pai querido, que a tua graça, o teu amor infinito e bondoso, a tua presença gloriosa pelo teu Espírito Santo, que nos conforta e nos consola, sejam derramados abundantemente sobre esta casa, sobre a minha família, sobre todas as famílias reunidas neste momento, em teu nome, e até que Cristo volte, possamos viver para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.